Axé, irmãos, a bênção dos meus mais velhos, Xangô abençoe os meus mais novos. Aqui Babau Joará, fazendo um vídeo curtinho para vocês, como sempre. E sempre pedindo apoio aos canais de Babalorixá Sérios, né, como eu sempre peço. Assistam sempre as lives de Parribamar Jairá, né, sacerdote que tem muito conhecimento também, passa muitas mensagens boas, muitos ensinamentos, então apoiem o canal do Parribamar. E agradeço a todos que são inscritos no meu canal. Quem não se inscreveu ainda, que estiver assistindo esse vídeo, se inscrevam, ativem o sininho, né? Deixem lá os seus comentários, para fazer o canal crescer um pouco mais, tá? O intuito não é lógico que se eu disser para vocês que o intuito não é financeiro, eu estou mentindo, mas o meu intuito, na verdade, é passar um pouco do conhecimento que eu tenho, que eu aprendi durante esses meus 40 e poucos anos de vivência na religião, 30 e alguma coisa de iniciado, e buscando sempre o máximo de veracidade, né, e de coisas que tenham fundamento e lógica para estar passando para vocês. Então, eu estou passando aqui hoje, irmão, para deixar um vídeo falando sobre receitas, né, que passam na internet, e apenas como orientação. Eu andei sumido, como eu havia dito anteriormente, um pouco das redes sociais, devido a muito movimento na minha casa, muita coisa que eu tenho feito aqui, reformas, obrigações e tudo mais. Então não estou encontrando tempo para fazer vídeo para vocês, mas eu quero ver se eu volto a fazer novamente. Então, irmãos, anotei aqui algumas coisas. Eu queria falar sobre a questão de receitas da internet. Eu vejo muitos sacerdotes, muitas pessoas que às vezes não são nem sacerdotes, mas que ouvem uma coisinha ali, outra coisinha lá, e depois começam a transmitir, né? Passar para terceiros, e esse negócio vai correndo, vai correndo. E o que acontece? Vocês precisam tomar muito cuidado com essas coisas de receita, né? Pegando na internet, porque muitos ebós, muitos banhos, muitas coisas, né? Pode ter efeito contrário do que vocês estão esperando, ter um resultado diferente do que vocês estão esperando. Inclusive eu digo assim, principalmente com relação a banhos, né? Porque muita coisa que colocam na internet pode dar, de repente, muitas receitas, podem funcionar, dar certo para alguns e não dar certo para outros, né? E como eu havia dito, principalmente banhos, né? Que e grãos que de repente você passa no seu corpo, banhos, grãos, que são elementos que têm contato direto com o seu corpo. Então isso de repente você pode estar fazendo e ao invés de ter um resultado positivo, pode trazer um resultado negativo, ao invés de você melhorar, piorar. Então de repente você pode fazer um banho, alguma coisa passando no seu corpo, querendo tentar trazer alguma coisa a mais para você, na verdade está jogando o pouco que você tem fora. É lógico que existem algumas receitas simples que a gente pode até indicar, eu mesmo indico, mas quando é uma coisa assim que a gente tem certeza que não vai fazer mal para ninguém, somente um banho de água de canjica, né, oferecer, rezar uma canjica, fazer uma oferenda para algum orixá, até mesmo para Exu, né, essas coisas assim que a gente tem a certeza que não vai prejudicar a pessoa, nós costumamos indicar. Fora isso, não. Mas é costume da gente mesmo, né? Das pessoas, tudo que vê, quando vê alguma coisa assim que o sacerdote diz, olha, isso aqui vai te trazer dinheiro, vai te trazer prosperidade, a pessoa, vou fazer, estou passando por uma situação ruim, eu vou fazer, vou tentar. Já aconteceu comigo, eu já fiz uma oferenda que um babalaô postou na internet há um tempo atrás, né? Todos os detalhes e tudo mais, e eu fiz e não tive resultado nenhum. Eu só perdi dinheiro, não funcionou. Dentre outros que eu já fiz também, não vou ser hipócrita dizer que eu nunca fiz isso, já fiz sim. Mas por ter experiência assim, tanto teórica como na prática, que eu procuro orientar vocês. Sabe que negócio? Eu só posso dizer se a comida é ruim para alguém depois que eu provar a comida. Eu não gostava de fígado bovino, né? Nossa, tinha repugnação. Quer comer fígado? Não, eu não gosto.
Mas aí um dia me perguntaram, mas você já comeu ou não? Como é que você não gosta de uma coisa que você nunca experimentou? Aí o dia que eu comi fígado, adorei. Adoro fígado. É uma das carnes ou um dos alimentos, não sei como é que eu posso classificar, que eu adoro. Adoro fígado. Mas por quê? Eu experimentei e gostei. Então eu digo, o que eu falo, o que eu passo para vocês são coisas que eu já fiz, né? Coisas que eu já experimentei, vi que não deu certo, então eu posso aconselhar vocês, ó, façam ou não façam. Então eu não estou dizendo só por dizer. Não estou dizendo que eu aprendi, não. Estou dizendo porque eu já tive algumas experiências com relação a isso que eu estou falando para vocês, com vocês, né? Eu costumo comparar certos assuntos da religião, né, com a medicina, com médicos. Eu comparo muito sacerdote, pai de santo com médicos. Então, por exemplo, vocês veem por aí na TV propaganda de remédios para dor de cabeça, dor de estômago, né, dor no corpo. E não só vocês, eu também. Nós compramos. Vou tomar um Dorflex para dor no corpo, vou tomar um dipirona para dor de cabeça, vou tomar um simeticona para gases, não é isso? E às vezes nós tomamos e o remédio não surge o efeito desejado. Por quê? Porque o nosso organismo, né, não é igual o do vizinho. Então, de repente, o remédio que dá certo para o vizinho não quer dizer que vai dar certo para nós. Mas como na maioria desses remédios não tem contraindicação, então se fazem propaganda e nós tomamos. Mas sempre vem a mensagem, né? Caso não resolva, procure um médico. Por quê? Porque o médico ele vai analisar o que você está sentindo, né? Numa consulta, ele vai te consultar, vai ver os sintomas que você passa para ele, né? Aí ele pergunta o que para você? Você tem reação a isto? Você tem reação a tal remédio? Você tem reação a remédio tal? Por quê? Ele precisa saber o que o seu organismo de repente reage contrário ao medicamento que ele vai te receitar. Então, antes de ele te receitar o medicamento, ele pergunta o que você, se você tem alergia, se tem algum problema com algum tipo de medicamento. Por quê? Para não te receitar um remédio, ao invés de fazer bem, acabar te prejudicando mais. Então, dentro do que você passa para ele, do que você pode, não pode, se tem reação alérgica de algum medicamento, dentro dessas informações, ele vai te dar o medicamento certo. A importância da consulta. E nem sempre quer dizer que esse medicamento vai ter um efeito positivo. Acontece você de repente tomar um remédio que o médico te indicou, né? E não ter respostas. Aí você tem que fazer o quê? Voltar no médico e dizer, ó, doutor, esse remédio não deu certo, não funcionou, tudo mais. Ele vai te trocar o medicamento. Porque não tem como saber se o remédio vai funcionar para você ou não antes de você tomá-lo. Não é isso? Porque o médico ele se preparou para poder saber, né, como agir dentro do que nós dissermos para ele, né, quais são os sintomas que nós estamos tendo. O farmacêutico estudou para criar um remédio, né, que tenha uma eficácia dentro daquilo que nós estamos sentindo. E esse remédio, o farmacêutico apresenta ao médico, o médico indicar para o paciente dentro do que o paciente estiver sentindo. Então, na religião é a mesma coisa. Na religião é a mesma coisa. Existem banhos, ebós que são bons para uns, não são bons para outros. Então, uns podem trazer benefícios para uns e malefícios para outros. Por exemplo, tem uma folha chamada tapanachó, né, popularmente conhecido como maravilha, dá muito em canteiros, em beira de parede, que tem umas florzinhas assim vermelha, amarela, branca, que para certas pessoas essa folha ela é alérgica. É de Oiá essa folha, usamos para Oiá, né, na minha raiz. O que eu aprendi sobre folhas. Usamos para Oiá, que para algumas pessoas age maravilhosamente bem. Para outras, dá coceira. Como eu vou saber disso? Jogando? Às vezes no jogo nem fala sobre isso. A pessoa usando. Porém, existem folhas que quebram não sei o que seria essa essência que tem nessa folha que dá essa coceira. Um outro exemplo é o juorô. O juorô a gente usa para lavar os olhos, mas o juorô, ele tem uma propriedade que se você passa no olho, ele cega.
Então existem folhas que quebram essa enzima, né? Não sei se o nome qual seria esse, da folha. Tá vendo a importância do conhecimento? Eu tomei um burim uma certa vez com uma pessoa, que eu não vou dizer o nome, que ela é muito conhecida, que ela tinha o hábito de colocar limão, olha só, hein? Limão, mamaci e ataré. Ele me deu o burim à noite, na manhã seguinte, ou de madrugada, eu arranquei tudo, tirei tudo da minha cabeça, porque está me fazendo mal. E o argumento dessa pessoa que, porque tem urina que não suporta, né? Olha só, a urina de cabeção não suporta ficar muito tempo com carrego na cabeça, né? Mas peraí, mas buri é para você ter paz, você ter descanso, sossego. Eu vou ter agitação. Então, ou seja, de repente o sacerdote tinha que ter consultado antes, né? Ou tinha que ter, não vou nem dizer, nem sei se o correto seria dizer isso, um pouco de conhecimento, um pouco de percepção. Peraí, vou usar alimentos que de repente pode entrar em choque, em conflito com a origem da pessoa. Então, ou seja, ele não teve essa preocupação de consultar, de conversar comigo, de me consultar. Vocês estão entendendo? Então, eu passei então por essa experiência. Então são elementos que eu não uso, somente na cabeça. Né? Quando você faz alguma coisa para o orixá, que você de repente faz assim, que não está correto, o orixá pode até não reconhecer, não receber, você não ter efeito. Mas o problema é quando você mexe na cabeça da pessoa, que acaba afetando, fazendo mal. Porque não ter efeito é uma coisa, agora fazer o mal é outra, né? Porque existem quisilas que às vezes a pessoa pode ser até do mesmo santo. Aí você usa um elemento para aquela pessoa dar certo. E para outra pessoa do mesmo santo, quisila. Porque o santo é o mesmo. O santo pode ser o mesmo. Mas o ori é diferente. Nossos oris são diferentes. Nossos santos podem ser iguais, mas nossos oris são diferentes. Por isso a importância de, antes de fazer qualquer coisa, a pessoa se consultar. Assim como as pessoas dizem, olha, se está com alguma doença, alguma coisa, consulte o seu médico. Existem certos medicamentos que são só paliativos, que às vezes faz efeito na hora, superficialmente falando, mas a doença continua. Então você tem que fazer um tratamento, você tem que se consultar no médico, ver o porquê que você está sentindo aquela dor. Tomei remédio, passou a dor. Passou a dor, mas não te curou a causa da dor. Então você vai procurar o médico para poder saber qual que é a causa, fazer um tratamento, tomar o remédio certo, né? E obter a cura. Então, com relação à consulta com o sacerdote, eu me refiro a isto. Temos que tomar muito cuidado com ebós, receitinhas. Quer se cuidar? Quer ter caminhos? Procure um sacerdote sério. Faça uma consulta oracular. Veja quais são os seus caminhos. Veja o que faz bem, o que não faz bem para o seu ori. Vejo muitos sacerdotes, eu vi uma sacerdotisa esses dias atrás fazendo uma receita para o amor. Isso aqui é para o amor, para abrir caminhos. Aí vai lá, pegou rosa, pegou mel, pegou champanhe, um monte de coisa. Será que seu ori aceita rosas vermelhas? Será que seu ori aceita champanhe? Será que seu ori aceita feijão fradinho? Será que seu ori aceita mel? Isso você só vai saber através de uma consulta. Então, cuidado com essas receitas. Tem muita pessoa passando receita nas redes sociais e muitas pessoas pagando para se afundar cada vez mais. Cuidado. Cuidado com essas receitas. Porque, às vezes, o que é bom para Chico não é bom para Francisco. Então, irmãos, é isto. Cuidado com receitas, procurem conversar com o sacerdote. Se um sacerdote sério, de repente, disser para você, faça isso, até mesmo sem vocês consultar, for um sacerdote sério que tem conhecimento, ele sabe que vai estar indicando para você. Ele nunca vai indicar uma coisa assim, em dúvida, né? Ele vai passar uma coisa assim, tranquila, né? Uma coisa calma para você fazer e ter um sossego, né? Uma paz, uma tranquilidade até você poder se consultar e ele ver mais a fundo o que você realmente precisa. Um sacerdote sério.
Agora esse negócio de ficar passando receitinha, às vezes sem nem conhecer a pessoa, passa de qualquer jeito, é complicado, né? Então, mais uma vez, cuidado, cuidado, cuidado. Às vezes você procura economizar 100 para fazer uma coisa de 10, depois você acaba gastando 200 para arrumar. Irmãos, Senhor abençoe a todos, que vocês tenham um caminho, que Olodumare, que Exu, que todos os orixás dê prosperidade, paz, saúde e vida longa a todos vocês. E mais uma vez, se cuidem, cuidado com receitinhas, cuidado com ebós, cuidado com banhos que vocês veem nas redes sociais, que muitas das vezes vocês procuram a melhora e estão se enfiando cada vez mais no buraco. Axé.